Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou falar do governador João Dória. Lembrando que não posso comentar aqui sobre a doença em si, que faleceu 100 mil pessoas aqui no país. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Não posso comentar isso aqui no YouTube, porque vocês já sabem o que acontece. Mas o João Dória ele deu uma entrevista ontem pro Datena e ele fez aí um desabafo e fez um alerta para a população em relação ao Covid e em relação ao em relação a essa doença aí que ele acabou sendo contaminado, né? Então ele fez um alerta para a população e ele fez aí um pequeno desabafo e falou aí que os cuidados que ele vai tomar. Ele descobriu essa notícia ontem, antes da coletiva que ele sempre dá na segunda, quarta e sexta, às 12h40. Foi 15 minutos antes dele descer para ele dar a entrevista. Ele acabou fazendo um teste e acabou dando positivo aí. Então eu vou mostrar para vocês como que foi esse bate-papo aí que ele teve com o Datena. Aparentemente ele está bem, está assintomático ainda no momento. Talvez tenha descoberto agora, então vamos aguardar aí as próximas semanas para ver se esse caso vai se agravar ou não. Então vou mostrar para vocês exatamente agora ali. Vou te contar uma coisa, está cada vez mais difícil. Bom, tão difícil que hoje até, infelizmente, testou positivo o governador de São Paulo. Mas é aquela história, né? Essa doença não poupa ninguém. Já tivemos o prefeito Bruno Covas, e olha que, respeitando-se todos os princípios básicos e lógicos de distanciamento social e, inclusive, o governador cobra muito isso, né? Sempre cobrou muito isso. Todos os cuidados possíveis e imagináveis, mas você vê como essa doença ela é perigosa e a gente não pode baixar a guarda. Também o presidente Jair Bolsonaro, que há pouco tempo foi testado positivo pelo Covid. Governador, em primeiro lugar, o mais importante é saber se o senhor está bem, se o senhor tem sintomas, se não tem sintomas, isso é o mais importante, não é? Datena, primeiro, muito obrigado. Logo na abertura do seu programa, eu acompanhei, assisti e ouvi a sua mensagem solidária, carinhosa, eu diria até, e eu muito obrigado, queria agradecer a você a forma com que você se dirigiu a mim e também a tantas outras pessoas que, infelizmente, estão também infectadas pelo coronavírus e em tratamento. Eu estou assintomático, não tenho dor, não tenho nenhum problema, minha temperatura normal, não tenho dor de cabeça, estou absolutamente perfeito, porém, com o teste positivo, seguindo a orientação da medicina, seguindo a orientação da saúde e especificamente do Dr. Davi Wip, meu médico e seu médico, para o isolamento. Neste momento eu estou falando aqui da minha casa com você, onde, aliás, trabalhei hoje à tarde, vou trabalhar nos próximos 9 dias, são 10 dias o isolamento recomendado. Não pedi licença do governo do Estado de São Paulo, não há necessidade disso. Hoje a virtualidade faz parte já do cotidiano das pessoas. É um legado desta pandemia, é o uso virtual do Zoom, do telefone celular, da videoconferência, e vou prosseguir trabalhando aqui e toda a estrutura do governo operando normalmente. Governador, é claro que principalmente o Davi Wip já teve coronavírus, né? Nós estamos falando do Davi Wip, estamos falando do Dr. Calil e muitas outras autoridades. É quase que impossível você, mesmo tomando as medidas de prevenção, você ficar isento desse vírus, está atingindo muita gente do mundo inteiro. Então, todo cuidado ainda é pouco, né? O senhor tem ideia de onde o senhor possa ter tido contato com esse vírus ou não? Não tem a mínima ideia? Datena, eu sou cuidadoso, você sabe disso, extremamente cuidadoso. Você só me viu de máscara, aliás, nas últimas semanas. Aliás, o único momento que eu tirei a máscara foi durante 30 segundos com você, diante de uma situação insólita e bem-humorada, em que eu não resisti e tirei a máscara. Mas eu estava sozinho no estúdio, você se lembra disso? Tem 2 semanas. O caso da Emma, foi o único momento em que eu, no bom humor, retirei a máscara. Isso tem exatamente 2 semanas. No restante, eu tenho tido enorme cuidado, lavo as mãos com constância, uso álcool gel também, tenho álcool gel aqui na minha casa, no automóvel, no meu gabinete lá no Palácio dos Bandeirantes, e também sou cuidadoso no distanciamento social. Mas esse vírus é imprevisível, como você falou, ele não poupa ninguém, nem aquelas pessoas que são cuidadosas.
Vou dar o exemplo, inclusive, de médicos cuidadosos, infectologistas, pessoas que conhecem a medicina e conhecem também vírus, sobretudo os infectologistas. O próprio Dr. Davi Wipp, que é um dos maiores e mais importantes infectologistas do país, pegou coronavírus, assim como outros infectologistas também, infelizmente, foram contaminados, mesmo com toda a experiência e toda a ação preventiva, o que aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, Datena, de pedir às pessoas que, se possível, fiquem em casa. Eu não fiquei em casa porque a minha função como governador do Estado, eu tenho que estar no comando do governo do Estado e fui ao Palácio dos Bandeirantes trabalhar todos os dias e fiz 6 testes do Covid-19. Apenas nesse 6º, lamentavelmente, deu positivo. A cada 3 semanas eu fazia um teste, independentemente de ter ou não contato com pessoas que poderiam estar infectadas. E agora fiz o teste, deu positivo, imediatamente atendi o protocolo do isolamento e daqui da minha casa eu continuarei na gestão do governo do Estado com a colaboração dos secretários e também do vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia. Mas aproveito para pedir, como você tem feito isso, aliás, todos os dias, Datena, para que as pessoas tenham cuidado. Coronavírus não escolhe idade, não escolhe bairro, não escolhe condição socioeconômica, não escolhe cor. Simplesmente você, com um pequeno descuido, você pode ser infectado. E aí você tem que ter toda a cautela, como eu estou tendo, para o isolamento, ainda que não assintomático, eu não preciso tomar nenhum medicamento, não houve nenhuma recomendação nesse sentido, e espero estar recuperado dentro de 9 dias, cumprindo 10 dias exatos de isolamento, Datena. Olha, há pessoas que reagem muito bem à evolução clínica da doença. O presidente Jair Bolsonaro reagiu muito bem. O Bruno Covas, que todo mundo sabe da luta incessante dele contra uma doença terrível que é o câncer, fazendo o tratamento de imunoterapia, ele adquiriu a Covid e saiu-se muito bem da doença. Aliás, é um Highlander. Ele tem uma força assim impressionante. Mas é claro que tem pessoas que, quando são contaminadas, independente de tratamento de primeiro mundo, tem uma evolução muito ruim da doença. É por isso que você tem que se espelhar exatamente nesses casos piores, porque senão você vai falar, vou pegar isso e não vai acontecer nada. Não, na maioria das vezes não é assim que funciona. Eu tenho certeza que o governador, apesar de ser uma pessoa corajosa, ser uma pessoa que pratica exercício com frequência, joga futebol, mantém todas as regras de distanciamento e tal, mas o governador é um ser humano. Acima de tudo, é um ser humano. Eu duvido que o governador não esteja sentindo pelo menos alguma coisa, alguma expectativa de que se vai aparecer ou se não vai aparecer algum sintoma. Então, essa é uma doença terrível até psicologicamente, não, governador? A gente espera que a sua doença evolua como evoluíram as do Bolsonaro, do Bruno, de outras pessoas, e para todos que estão com Covid agora, mas normalmente não é assim. Por isso que não pode se abrir a guarda. Psicologicamente, a pessoa fica abalada quando recebe um exame desse, não? Pode ficar. Eu não fiquei abalado. Eu recebi isso eu diria, com equilíbrio, com sensatez. Você me conhece há muitos anos, sabe que eu mantenho muito equilíbrio, não me disturbo nem numa circunstância como essa. Eu procurei, ao receber a informação que o teste foi positivo, imediatamente administrar. Para que você possa ter uma ideia, Datena, e os seus telespectadores, foi 15 minutos antes de eu descer para a coletiva de imprensa que nós fazemos todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 12h45, lá no Palácio dos Bandeirantes. Eram 12h30, eu recebi uma ligação, na verdade nem é possível ter telefone nessas reuniões que nós fazemos, mas uma pessoa pediu que eu saísse da sala porque era urgente, eu atendi, saí e recebi a notícia de que o meu teste estava positivo. Mesmo antes de receber o teste físico, o papel, o certificado dando positivo. E por que fizeram isso? Exatamente para que eu pudesse, primeiro, alertar as demais pessoas e depois, imediatamente, proceder ao isolamento. Eu deixei de ir à coletiva, do qual eu estava previsto, pedi ao Rodrigo Garcia que eu fizesse, alertei todas as demais pessoas, pedimos também os testes que foram já feitos para todas as pessoas com as quais eu convivi hoje pela manhã,
ontem e anteontem, de segunda-feira para cá, para que todos pudessem ser testados e espero que preservados. Os resultados serão fornecidos amanhã pela manhã. E sempre muito cuidado, né? Volto a mencionar o zelo e a forma cuidadosa com que você tem tratado desse assunto, e correta, diga-se de passagem, para orientar também os seus telespectadores para não facilitarem. E o fato de, no meu caso, eu não ser sintomático, ou seja, eu não tenho nenhum sintoma, não desobriga as pessoas de tratarem com muita seriedade desta Covid-19, porque a Covid mata. A Covid já matou mais de 103 mil brasileiros. Não é gripezinha, não é resfriadozinho, não é uma coisa passageira, e não é o fato de você não ter sintoma que você não deve encarar com cuidado, com zelo, com proteção, com atenção e com respeito à saúde e à ciência, seja na ação preventiva, Datena, seja na ação curativa no estágio em que eu estou neste momento. Bom, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Bruno Covas pegou, Davi Wip pegou, Bolsonaro pegou, entre vários outros governantes aí do país pegou. Eu acho que o que eu mais vi que talvez seria gravidade seria o Bruno Covas, por se tratar de um câncer, que ele já está tratando um câncer, então com essa doença aí poderia agravar ainda mais, mas ele conseguiu sair bem dessa, não ficou nem em estado grave, nem nada do tipo, saiu muito bem dessa mesmo. Então é isso, galera, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, e é isso, valeu, falou, tamo junto, é nóis, abraço.